Boa noite. Beleza? Nosso último filme do ano. Em março a gente volta, ou quem sabe em fevereiro. Vou chamar então para debater o nosso filme hoje. Denise, vamos lá ver. Denise Gimenez Ramos, psicóloga, doutora em psicologia clínica, membro da Academia Paulista de Psicologia. Membro da analista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, professora titular e coordenadora do Grupo de Estudos Jungianos, do Programa de Pós-Graduação de Psicologia Clínica da PUC São Paulo. Você quer atuar? Nesse aqui, você escolhe onde você quer atuar. Então você pode atuar. É a segunda vez que ela vem debater com a gente. E Roberto Garcia, psicólogo clínico, doutor em psicologia clínica, no núcleo de psicossocial. Você escolhe onde você quer diminuir e aqui você usa a intensidade. Para facilitar, porque isso é horrível. E de psicologia hospitalar da PUC São Paulo, Daqui, ó. professor e supervisor de estágio de psicanálise da Faculdade Essa frequência, direto. Faculdade de Ciência da USP. Ponto e atua. Para facilitar a sua vida. Você diminui. Bom, eu vou passar a palavra primeiro para a Denise, que já tem diminui a intensidade. Você tem E acha que você falar, depois a gente até o som segue ficar o bom. debate. Entendeu? Muito obrigada pelo convite, compartilhar com vocês um filme tão profundo, muito profundo, que traz questões extremamente complexas. Normalmente quando a pessoa fala muito, Tem muita coisa para a gente discutir. Eu vou levantar alguns pontos para começarmos o nosso debate. Então, grave. A princípio, a primeira vez que eu vi grave esse filme, eu é o de pensei que baixo. seria um grande ataque à Igreja O agudo Católica, que foi educada em colégio de freiras, E aqui, onde olhar o próprio você- corpo era um pecado. Você, E se devia tomar banho de preferência você pode de escolher uma camisola frequência assim, para tipo, enxergar o próprio não é o corpo. meu caso. Então eu conheço bem Mas no meu caso, eu o tiro. que é a um pouco, repressão tá sobrando alguma coisa. da sexualidade procuro do aqui corpo onde que tá sobrando, até eu ensinado achar. pela Igreja Católica. Uma escola de freiras italianas que trazia um ensinamento medieval. Liga não, a gente vai E acho que esse aprendendo filme conforme- traz muito a polêmica polêmica Isso de aqui são os Cristo auxiliares. versus a Igreja Católica. Todo mundo é que igual, são duas cada- coisas bastante diferentes. Mesma Né? coisa. O que Cristo ensinou, e é Isso muito aqui é o bonita a geral do passagem quando o padre começa a Você retrucar baixa aí, você baixa. um Não, outro, já baixa bem um católico que estava lá, que fala do Antigo Testamento como pecado, levantando Sodoma e Gomorra, o grande pecado, e ele responde com a voz de Cristo, que propõe uma coisa muito diferente daquela do Antigo Testamento e também bastante diferente da Igreja Católica. É verdade que a Igreja Católica é e tem sido, durante todos esses 2000 anos, a grande guardiã, uma das grandes guardiãs, não é a única, né, do que Cristo nos ensinou. Entretanto, o ensinamento de Cristo foi absorvido pelo Império Romano. E assim, Cristo foi absorvido dentro de um sistema estrutural extremamente rígido, regras e muito voltado para o poder. A igreja, desde o começo, quando ela é estabelecida, por volta do ano 300, coloca a questão do celibato. Aquele que é capaz de fazer um sacrifício, sacrificar sua própria sexualidade, reprimi-la, estaria mais perto de Deus, esse é o conceito, e estaria mais, portanto, mais puro, né, do que aquele que teria uma sexualidade livre, saudável, espontânea. Então, essa questão da sexualidade versus espiritualidade percorre todo o cristianismo até os dias de hoje. Então, esse filme é bastante atual e vai questionar algo que Jung também questionou bastante. Jung foi um grande discípulo do Freud e estabeleceu uma nova escola de psicologia profunda. Porque Freud falava que se você quisesse ter um comportamento religioso ou um comportamento simbólico, você teria que reprimir sua sexualidade e sublimá-la. Sublimando, você poderia alcançar níveis mais altos de espiritualidade. Então, a repressão da sexualidade, ou a transformação dela em alguma outra coisa, levaria ao mundo simbólico, ao mundo da espiritualidade.
Quando Freud se deparou com as histéricas, que foi aí que ele descobriu a psicanálise, isso era muito pertinente, né? Porque as histéricas vinham de uma tradição onde as mulheres com uma sexualidade mais exuberante acabavam na fogueira, né? Então, foram quase 200 mil mulheres que foram queimadas na fogueira. E as mulheres que Freud analisa são aquelas que ouviram histórias de mulheres mais exuberantes, mais eróticas, suas avós e bisavós tinham sofrido uma tremenda repressão. Então, a repressão era, principalmente em cima do corpo da mulher, era tremenda. Com a ideia que as mulheres que reprimiam sua sexualidade, então, seriam puras. E aquelas que teriam uma sexualidade exuberante seriam pecadoras, bruxas, deviam ser queimadas vivas. Então, essa história já continua, né? E agora, no século XXI, parece que mudou em termos. Jung, ao observar, ele foi para a África, observar povos africanos, observou uma coisa bastante diferente. Que os povos africanos e povos indígenas, também americanos, ele também vai pesquisá-los, têm uma sexualidade desde os 12, 13, 14 anos absolutamente livre e, ao mesmo tempo, eles têm um comportamento religioso, onde fazem sacrifícios e rituais. Então, Jung vai contestar as ideias de Freud dizendo, não, existe uma sexualidade, existe uma religiosidade que é livre, é espontânea, que não é resultante da repressão da sexualidade. Como é que um povo que tem comportamento religioso e tem um comportamento sexual livre também pode viver bem? Essas coisas não são opostas. Então, Jung vai falar que a religiosidade é um instinto. Freud nunca aceitou isso. Esse foi o grande motivo de ruptura entre Freud e Jung. Quando Jung fala que a sexualidade, assim como a religiosidade, são instintos inatos que todos os povos, independente da cultura e da época, sempre tiveram comportamento religioso, desde a época das cavernas, onde não havia certamente nenhuma repressão da sexualidade. Isso é um fato, ele fala. Isso, portanto, não pode ser contestado. E esse filme vai fazer esse debate o tempo todo, né? Será que eu preciso reprimir minha sexualidade para alcançar Deus? Deus se opõe à sexualidade? Essa acho que é uma das questões que esse filme traz. É claro que ninguém é obrigado a ser padre, faz parte do pacote de ser padre reprimir a sexualidade. Essa é uma questão. Mas eles contestam o tempo todo esse preceito básico da Igreja Católica. Será que para eu ser um ser individuado, um ser mais iluminado, mais espiritualizado, eu preciso reprimir meu sexo? Será que uma sexualidade livre não vai levar também a uma espiritualidade mais livre, mais saudável? Eu posso encontrar Deus sem reprimir minha sexualidade? Que imagem de Deus é essa que eu tenho? Outra coisa que eu acho muito interessante, ele faz várias vezes referência ao Cristo na cruz. Eu dei aula há muitos anos sobre psicologia e religião e fui na PUC, né, de São Paulo, fui falar com os teólogos por que a imagem de Cristo que foi consagrada por todos nós, né, e quando eu estudava tinha sempre a imagem do crucifixo, né, em cima dos professores. Por que essa da cruz de um homem torturado, seminu, sofrendo, um sofrimento terrível, e não aquela de Cristo ressurreto, foi aquela que seria consagrada pela Igreja Católica? Porque nós temos imagem de Cristo na sua redenção, ressurreto no seu esplendor. Por que não ficou essa a imagem adorada por nós cristãos e ficou aquela do sacrifício, da dor e da punição? Como se o corpo tivesse que ser torturado para ser consagrado. Então, eles levantam uma hipótese, né, que o celibato seria para que os padres não se casassem e não tivessem que dividir os poderes. Eu acho que não é só isso, eu acho que tem mais coisas do que isso. Né? Essa concepção que permeia a nossa cultura, que sexo é oposto à espiritualidade, enquanto que outras culturas não. Por exemplo, no Tantra Yoga, né, você alcança mais profunda espiritualidade, e a mais alta luminosidade, através da sexualidade. Então, acho uma questão bem interessante da gente debater. Sexo e espírito são opostos, ou um pode levar ao desenvolvimento do outro? É provocação. Boa noite a todos. É um prazer
enorme estar aqui, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento, Wimmer, parabéns pelo pianista que deu um show antes do evento, não sei se ele está aí, parabéns. Muito bom estar aqui, porque eu adoro cinema e eu acho que é muito importante a gente discutir as questões que nós vemos em cinema, porque o cinema é a arte que muda a vida, né? Eu trouxe algumas questões para nós discutirmos sobre esse filme. Eu concordo com a Anícia, é um filme bastante complexo, né, que traz e retrata diversas questões, né. Eu escolhi uma delas para nós falarmos até pelo tempo, né. Me chama muito a atenção o início do filme, onde tem um padre carregando sua cruz, né. Ele é um prenúncio de que nós temos que nos haver com as nossas cruzes, né, a nossa condição existencial. E eu trouxe 2 pontos para nós discutirmos. Um é a instituição, né, que regula, né, a instituição com seus dogmas, com o seu controle, com suas leis, e dentre elas o celibato, né. E outro, o aspecto humano, né, deste personagem, deste padre, que antes de ser padre, eu resolvi pensar não um padre homossexual, mas uma pessoa, um ser humano, né, que tem suas vocações, né, e também tem a sua orientação sexual. E, como todos os seres humanos, também tem que lidar com a sua condição existencial, né, e com o seu desejo. E neste filme, ele é retratado como uma tormenta, né. O desejo, ele não tem lei, né. O desejo a gente não controla, por mais que a gente ache que o controla, mas nós não controlamos, né. Freud fala que, será que nós controlamos o desejo? Freud até diz que sim, uma pessoa muito rígida, né? Uma pessoa com um comportamento muito absoluto e com muita rigidez, né? Talvez até o controle, mas à custa de uma energia psíquica, né, muito grande, né? A ponto de controlar tanto que acaba se descontrolando. Mas me chama a atenção também no filme como que esse desejo aparece. Quais são as circunstâncias que este desejo aparece e de uma forma tão incontrolável que faz com que ele perca o controle dele mesmo. E eu identifiquei que foi nas suas experiências de solidão, desamparo, né, daquele vazio existencial. Né, questões que todos nós conhecemos muito bem. Todos nós temos esse registro e, de certa forma, todos nós já vivenciamos esse sentimento de desamparo e de solidão, né? E quando este personagem sente isso, ele sai, ele perde o controle sobre si mesmo, ele perde o controle sobre a razão, né, do seu desejo. E, do meu ponto de vista, ele não vai buscando a busca de alguém, né? Ele vai à busca de descarregar esse desejo. Ele encontra um corpo, ele fica muito reativo a esse corpo, né? E ele descarrega, sim, as suas emoções. Mas só que depois ele tem que voltar à sua vida, à sua condição, né? E vai ter que se haver com isso, né? Isso não passa impune, né? E eu fico pensando que este corpo, ele não reconhece, né, o que a gente julga, né? Esta relação, essa descarga de excitação, ela não reconhece, né, as leis, ela não reconhece a norma, ela não reconhece o que nós queremos que aconteça conosco mesmo, né? Ele conhece esta relação, ela conhece o sentimento, né? E é muito difícil este personagem voltar, né, a exercer a sua educação, quando naquela cena das crianças que ele fala que o que é um relacionamento? É um compromisso passional, né? É uma troca, isso é o amor, né? Eu fico imaginando que é muito difícil produzir e reproduzir ensinamentos e essa fala, sendo que uma pessoa ou desconhece, ou não sabe, né, o que é realmente esse compromisso passional, esse amor. E me chama também muito a atenção quando ele está conversando com o padre e ele fala que nessa extrema excitação, quando ele está em sua cama, suando, né, ele pede para ele, Cristo, né, para que o salve, para que dê elementos e dê recursos para que ele consiga controlar esse desejo, né? E ele fala que ele vê um homem nu, cheio de desejos. E quanto mais ele pede, mais desejo ele tem. E ele cita ainda a saliva aumentando, né? Ele cita o aumento
batimento cardíaco, do pulso, o êxtase da queda. Tudo isso me fez pensar quando eu olhei a capa desse livro, o título, e está escrito assim, como sinopse: um homem dividido entre manter a fé ou expor a sua verdade. Será que existe a verdade sem que nós nos reconciliemos conosco mesmo? Acho que isso é uma questão importante para nós conversarmos. Obrigado. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre o filme. O filme é a história de um homem em conflito, né, que adota uma rigidez até para negar os próprios impulsos sexuais dele. É um texto muito bem escrito, um roteiro muito rico de falas inteligentes, uma direção escolheu cenas, cortes e cenas de uma riqueza muito grande, como o próprio orgasmo dos dois mostrando só a mão. Uma riqueza de fala, de comunicação com a gente, a troca de olhar, as posturas. Então, um filme muito rico nesse aspecto. Então, é um homem em conflito. E o filme retrata vários conflitos ali marcantes. A primeira questão do bem e o mal. Eu entendo que, a princípio, o nosso Greg, ele estava acreditando que ele representava o bem, fazendo aquela questão da religião, da sublimação dos desejos, lutando contra o impulso sexual dele. E como se o bem e o mal fossem coisas bem distantes. Só que a evolução, e de repente o mal aparentemente era o Mateu, que era um religioso que vivia maritalmente com uma mulher e o escondia, bebia, cantava, quer dizer, ele fala, a pregação dele fala o alcoolismo, ele faz uma série de críticas, de repente ele vê o outro padre fazendo tudo aquilo que era condenado. Então o filme está fazendo uma dialética, uma troca, uma evolução entre o bem e o mal. E no fim, eu entendo que ele nos traz o quê? Que o bem e o mal estão sempre juntos. Eles são dois dos três lados da moeda. Antigamente a gente achava que a moeda tinha dois lados, né? Mas tem três, que é o menorzinho, que um dos dois que a gente esquece. Então, eles são dois dos três lados da moeda. Então, o filme vai mostrando essa evolução. Também a questão do novo e o velho, né? O jovem idealizando, julgando muito, pregando com uma convicção como se soubesse de tudo. E o Mateu mais antigo, mais vivido, já sofrido, lidando com a essência de Cristo, né? Um lidando com o ideal da instituição que lhe foi ensinado, e o outro com a experiência, sabendo que o ser humano tem necessidades que é preciso negociar e é preciso lidar com a realidade. A igreja prega a castidade, o celibato para os padres, mas a grande verdade é que a gente vê quantas coisas acontecem, e tantas outras que nós não vemos e que acontecem também. Só uma referência histórica, né? A posição sexual papai e mamãe, na linguagem científica, chama-se posição missionária. É porque é o que assim que os missionários ensinavam às índias no Brasil, quando aqui estavam, e o padre José de Anchieta foi um bom professor. Ensinou muita gente. Isso não sou eu que falo, é a literatura, a história que diz, né? Eu estou citando. Mas então o filme vai mostrando essa questão. E o tema meu debate foi o que realmente é valor das pessoas? Será que a sexualidade, a honra das pessoas, ao longo do tempo foi colocada em 3 lugares do corpo humano? No ímen da mulher, porque se a mulher perdesse a virgindade há tempos atrás, desonrava a família, né? Era clássico isso. No ânus do homem, porque se tem uma relação sexual, ele
Ele pode ser um trabalhador, honesto, bom sujeito, mas é homossexual, portanto ele não presta. É assim que a sociedade funciona. E também na testa. Né? Porque se a pessoa pode ser boa, trabalhadora, mas se toma um chifre, é o caos. Né? Então a sociedade colocou ao longo do tempo a honra das pessoas em lugares muito frágeis, tênues. E o filme vai mostrando para nós aonde está a honra da pessoa. Está na atitude, está na palavra de compromisso, está no respeito, está no perceber o outro. Então eu propus esse debate exatamente para a gente caminhar no sentido de olhar aonde nós devemos colocar os maiores valores do ser humano, a dignidade. Né? Então, é um deslocamento da onde nós devemos olhar. O filme vai nos mostrando isso. O padre Greg, o padre Mateu, dentro de um olhar seria um devasso, mas olhando por dentro você vê que ele é uma pessoa humana, que respeita, que compreende, que protege, que acolhe, que perdoa. Ele tem Cristo dentro dele. O nosso mais idoso lá, o que falou em latim, né, ele era puro, cruel, malvado, incompreensível, discrimina e destrói. Né? Não é humano. Então o filme traz esse conflito constante nos mostrando. Eu vi um momento aqui até durante a hora que a polícia estava chegando e ia pegar o padre Greg em flagrante, eu vi um monte de gente que torcendo e lamentando. Né? Quer dizer, um monte de gente que estava compreendendo o Greg e lamentando que ele ia ser descoberto, ou estava favorável que ele continuasse escondido, ou estava não achando ruim que ele fosse homossexual. Né? Mas o fato é que eu vi muita gente que ele frisou assim. Né? Então, mostra então, assim, uma postura nossa que vem evoluindo, né? Na compreensão dessa situação. O conflito também entre o ideal e o real. O Greg, no começo, ele prega o ideal, e aí também é o conflito da mente e o corpo, na verdade, que o real é significado pelo Mateu. A realidade é essa, é assim. Né? Tem um monte de hipocrisia, um monte de coisa errada, é assim, a gente tem que lidar com isso, etc. Então o ideal é aquilo que é distante da humanidade, que é impossível de ser cumprida. E uma das questões, para encerrar minha fala do que você trouxe, de porquê do celibato aos padres, aos sacerdotes, um dos fatores é esse de gerar herdeiros, etc. Mas também tem um outro fator. Se cria regras impossíveis de serem cumpridas. Se a pessoa não cumpre aquela regra, ela se sente culpada. Então ela se torna submissa, em débito com o poder e com a autoridade. Ela se torna dependente. Então é uma forma de domínio de poder. É o abuso da culpa pelo poderoso. Historicamente nós vemos 1000 situações desse tipo nas nossas educações, e na questão da igreja nós tínhamos assim: você não pode pecar com a sexualidade nem com os pensamentos, nem pensar, né? E evidentemente todo mundo pensou, portanto todos nós devemos, né? Então essa é uma questão de domínio, de poder, maquiavélico na verdade, né? E interessante até para encerrar uma coisa aqui é o seguinte: antigamente as pessoas faziam psicanálise 5 vezes por semana, 4 vezes por semana, todo dia, e uma das coisas que a maioria das pessoas procurava na psicanálise o que é a questão do conflito. A mulher que fantasiava sexo que era proibido, então ela tinha essas crises histéricas, não sei o que lá. O homem que tinha medo do seu homossexual e que tinha que se fazer 500 sessões por semana para convencer que não era. Né? Hoje, quando a coisa está liberando, muito psicanalista está reclamando. Já não há conflito. Então, as mulheres não sofrem mais por não serem virgens, por não ter mais vergonha disso. Né?
Os homens já não têm medo que o filho venha a ser homossexual no futuro, então não manda a criança fazer terapia com 3 anos de idade, porque ele brigou com a boneca da irmã, né? E os homens não estão mais com medo da homossexualidade, estão fazendo menos psicanálise. Então, por isso que as terapias têm mudado muito ultimamente, o que eu entendo muito bom, que a gente tem que caminhar para resolver o que realmente é problema, né? O que realmente é problema é a não escuta, a não percepção do outro, o desrespeito. Essas questões são muito mais problemáticas. Tá bom. Bom, vamos abrir para os comentários. Vocês podem comentar livremente já, independente. Você acha que, se eu entendi o que você falou agora pelo fim, essa provocação, que está diminuindo, que a liberação da sexualidade na nossa era diminuiu os conflitos? Não é isso que eu vejo. Mudaram os conflitos. Mas os nossos consultórios estão lotados de gente em intenso sofrimento emocional por falta de amor, incompreensão. Então, a questão... Está mudando por onde tem que mudar. Exatamente. Exatamente o que eu disse. O que tem que ser tratado é o que tem que ser tratado. Isso, não é mais uma questão do sexo, mas talvez do poder versus o amor. Exatamente. Aqui. A Lisa, né? Acho que é Lisa o nome dela, vai receber a hóstia do padre porque o padre não honrou a palavra dela, né? E não falar para o pai, porque acho que ela gostava muito da mãe e não queria que magoar a mãe, né? Eu acho que ele foi receber a hóstia lá do padre, né? Sim, ele foi a primeira pessoa que deu valor a ela. Então, o padre deu valor à menina. O padre. O Greg deu valor a ela. Ele a percebeu como pessoa. E ele ficou em conflito interno e respeitou aquilo. Até porque se ele falasse para a mãe, ele teria feito uma grande besteira. Seria muito pior. Essa é uma situação que a gente vive nas nossas atividades. E os juízes sabem muito bem, falam, os advogados sabem que às vezes a gente quer fazer o certo e causa mais problemas ainda, né? Vamos pensar. O que a gente acha certo. Me pareceu também que a companheira do padre saiu para ir comungar com o padre Greg. Aparece no fim ela do mesmo lado. Ela não chegou a acontecer que o padre acabou chorando. Mas foram as duas pessoas que assumiram dar o apoio ao padre Greg. Diga-se de passagem, era num simples comentário, numa simples fala, só teve uma fala dela no texto, mostrou a força da mulher, né? Ela foi firme no posicionamento, se colocou de uma forma brilhante, gostando assim, é a mulher, né? A mulher. O realismo feminino, eu diria. Tem um lado da mulher que é realista, né? E é firme. 94. É de 94. 22 anos. Baseado O Dr. Roberto falou que existe um livro no qual o filme foi baseado? Não, eu peguei aquela frase que eu comentei, está na capa do DVD. Na capa? Do DVD. Ele é feito por... Ah, tá certo. É de um roteirista chamado Jimmy McGovern, nascido em Liverpool, uma família pobre, e tinha 8 ou 9 irmãos, teve uma infância muito ruim, ele já tinha uma gagueira, tinha uma série de problemas, e ele foi se superando na vida, e aí ele virou roteirista, é um homem premiado em vários roteiros na Inglaterra, de televisão, etc., nos Estados Unidos. E uma diretora, ele nasceu em 49, e uma diretora, mulher chamada Antonia Bird, que nasceu em 40 e pouco, mas morreu em 2013. Ela morreu com 54 anos, nasceu em 51, acho. Ela morreu com 54 anos, também foi premiadíssima no mundo inteiro como diretora de filmes. A gente conhece pouco aqui, mas tem filmes dela importantes. Então, é a segunda vez que eu vejo esse filme, e certamente eu o vi
a primeira vez quando ele foi lançado, só que eu não me lembrava quando é que foi lançado. Eu acho tocante, assim, inclusive no fim a gente fica emocionado de ver a cena final, né, do filme, e de uma coragem absurda, porque faz 20 e tantos anos e eles tocaram em temas que até hoje, por exemplo, dois homens se beijando, coisa que valha, né, que a gente vê nos dias atuais. E aí, sabe, Wimmer, quando você fala que as pessoas que estão aqui no auditório se sentiram, digamos, preocupadas quando viram que o padre ia ser, que a situação ia ser colocada a público, eu não tenho muita certeza que todo mundo acha isso. Eu tenho um pouco de certeza de que as pessoas, na verdade, assim, quase que estão torcendo para que isso aconteça. Perguntar. Quem torceu para que aconteça? Não, eu não estou. Eu acho que acontece isso, porque, só para completar, assim, eu queria que você discutisse um pouco, você como psicanalista, etc., falasse um pouco dessa coisa da necessidade que as pessoas têm de ter uma religião e às vezes se executarem ou se comportarem exatamente no oposto daquilo que a própria religião prega, né? Além disso, a questão do celibato é colocada de maneira brilhante, né? Quer dizer, a igreja é rica. Quando você entra no Museu do Vaticano, você fica assustado em ver tudo aquilo. E aí, o celibato também tem essa questão que eles falam rapidamente: não vou dividir o meu patrimônio com ninguém e mando para onde eu quiser. Tanto a freira como o padre são mandados para onde a igreja bem entende. Se o padre quiser ter alguma coisa, ele vai ter que colocar o seu patrimônio no nome de algum parente ou coisa que o vale. Então, falar um pouco dessa necessidade de acreditar em Deus e de ter uma religião. E também, a gente podia até comparar com igrejas protestantes em que os pastores são casados, né? E quando eles vão celebrar um casamento, eu acho que eles falam com muito mais propriedade a respeito da união das duas pessoas. Vamos ver o que dá para falar. Só para complexizar um pouco, né? Eu concordo com a Denise. Eu acho que a sexualidade hoje existe acho que é um engano de que ela está sendo exercitada livremente. Eu acho que uma das questões do filme, né, que ficou bastante clara, que nos toca bastante, é a questão das relações. E eu identifico um elemento que às vezes nos faz emocionar e outras vezes nos faz recuar, que eu acho que é o afeto. Onde está o afeto dessas relações? Elas são balizadas pela lei? Ou elas são balizadas pelo politicamente correto? Elas são balizadas pelo quê? Porque o afeto, né, quando há afeto, a gente não julga, a gente compreende, né? Então eu fico pensando, às vezes que eu realmente me emocionei, eu acho que quando eu ouvi afeto. O afeto, a validação traz o afeto. A gente, conhecendo a história, aquela questão que você levantou, vamos ver se como as pessoas lidam, eu quis dizer o seguinte, que quando a gente conhece uma pessoa por dentro, coisas que a gente rejeita, que a gente discorda, conhecendo por dentro você passa a aceitar, né? Então quando nós conhecemos a história do padre aqui, né? Quer dizer, quando a gente conhece a pessoa, a gente conhece mais a fundo, a gente se torna mais compreensivo. Isso é com a história de bandido também. Filme, quando mostra a história de bandido e você conhece a história dela, depende de como é contada, a gente é levado a se torcer para o bandido. Não estou dizendo que o padre é bandido aqui, mas a gente tem essa tendência, né? Então, da forma que esse filme poderia ser feito num outro olhar, assim, dizendo, olha, vou mostrar a história de um padre perverso, né, que pregava lá e falava uma coisa e fazia outra, né? E ainda tinha um padre alcoólatra, o filme podia ser montado de várias formas. Da forma que ele é contado, eu acho que a maioria aqui torceu para que ele não fosse pego, lamentou. É verdade isso? Né? Agora, eu queria voltar um pouco à questão do celibato na Igreja Católica. Não é só para preservar a fortuna da Igreja, mas tem um conceito por trás que percorre outras religiões também.
A ideia é que você tem poder sobre o seu corpo e aquele que consegue superar os seus próprios desejos estaria mais perto de Deus. Então, só pode assumir a intermediação entre nós humanos e Deus uma pessoa que está acima dos outros humanos. Acho que tem esse conceito por trás, né? O Padre estaria acima de todos nós porque ele sacrificou, e sacrificou significa sacrofacere, fazer algo sagrado, algo que está além de toda a humanidade. Então, aquele que faz mais sacrifício está mais perto de Deus. Outras religiões, não cristãs inclusive, têm os seus sacrifícios chicoteando, se amarrando, né? Sempre fazendo coisas que machucam o corpo como uma forma de transcender esse corpo e ser superior ao resto da humanidade. Aquele que sacrifica o próprio corpo em nome de uma espiritualidade maior. A ideia sempre é que Deus não tem corpo, não é? Deus é um ser acima de todos nós, não é? Claro. E o corpo, para a gente chegar perto de Deus, a gente tem que sacrificar e torturar o corpo. Então o Padre teria um poder acima de todos nós porque ele fez isso, que nós não fazemos. Eu acho que esse é o conceito. Então, o filme é muito importante para mostrar, para humanizar o Padre. Uma vez que padre não é Deus. E a cena final mostra um padre humanizado. Ok. Eu vi um momento muito forte nesse filme, a hora que aquelas mulheres estão reunidas, trocando conversas sem tanto banais, sem tanto, né? E o padre pergunta para a mãe, onde está a Isa? Ela fala, Lisa, ela diz, está em casa com o pai. Ele abandona a reunião, vai para o quarto dele, tem uma cartaz ali, ele bota tudo para fora, ele conversa com o Cristo, ele pede para o Cristo fazer alguma coisa. E nesse momento o pai está lá com a menina. E a mãe abandona a reunião. Foi um momento, ele não pôde falar, o padre, porque ele tinha o segredo, né, no confessionário. Mas ele tinha uma luta interior muito grande, a gente percebe isso nessa conversa que ele tem com o crucifixo chorando ali. E a mãe pega o pai sobre a menina e tem toda aquela cena. Para mim, essa foi a cena muito forte do filme. Eu acho que você, Denise, tem uma boa explicação para isso. A gente se surpreende, eu atendo muitas mulheres que foram vítimas de abuso pelo pai. E é surpreendente, às vezes, a negação da mãe. Quanto a mãe não percebe, acho que é muito difícil, mas algumas mães não percebem que a filha está sendo abusada pelo pai. E as consequências são gravíssimas. Gravíssimas. Tem pessoas, mulheres, que se psicotizam realmente, não conseguem se estruturar, e aquelas que conseguem sobreviver a esse abuso. Porque muitas vezes a mãe prefere que a filha seja abusada do que enfrentar o pai e perder o marido. Então ela sacrifica a filha, né, para manter o casamento. E a filha fica com mais raiva da mãe do que a filha fica com ódio da mãe, mas às vezes mais ódio do que do próprio pai. Olha, eu vejo que a luta interior desse padre é uma coisa, é um vulcão. Porque ele estava, a Igreja Católica existe até hoje por causa da hierarquia. É um dos fatores da existência da Igreja, é obedecer a hierarquia. E ele vivia na Irlanda, em que os católicos são poucos aceitos, principalmente naquela religião. Então você vê, ele fica surpreendido que o amigo dele, o Matthew, teve uma convivência com uma mulher. Na Alemanha existe a Frau, que é a mulher que cuida do padre em todos os sentidos, tá? Ele cuida da casa, e é tolerado isso. Na Irlanda, absolutamente não era tolerado. Você vê que os paroquianos reagem assim de uma maneira, quando ele tenta visitar as pessoas, exercer o seu ministério, ele não é aceito por ser padre, né? Então, eu não vi assim nenhum momento ele, quanto a vocação dele sacerdotal, ele não falhou em nenhuma, principalmente os valores. Ele foi desafiado muitas vezes,
E ele se manteve, inclusive no desafio quase de agressão física do pai da Lisa, ele não cedeu, né? Ele quer que eu possa conversar com a sua mãe? Ele respeitou a menina, obedecendo o sacramento da confissão. Não, então ele obedeceu, quer dizer, ele viveu num vulcão. A situação dele, os seus instintos pessoais de homem, devia ter quantos? 28 anos, né? Sujeito bem vivido, saudável, né? A sexualidade dele estava à flor da pele, todo um rapaz de 28 anos, né? Então ele vivia assim numa situação muito difícil. Ele tinha um amigo, Mateu, que era amigo dele, o acolhedor, tal, mas ele não tinha um Wimmer, não tinha uma Denise para ele poder conversar. Ele não conversava com ninguém, né? Ele tinha um monte de dúvidas, ele não conversava com ninguém. O bispo, inclusive, queria vê-lo fora da paróquia dele. Falei, esse cara vai queimar meu filme aí, né? Vou botar esse cara para andar. Então, eu imagino que eu prestei muito bem atenção. Estou saindo daqui hoje assim com uma pena desse rapaz muito grande, porque ele tem um vulcão dentro do coração dele e na mente dele, né? Ele não tinha o Wimmer nem uma Denise para conversar. Mas ele pede perdão para a menina depois. Não, mas quando ele supera os preceitos da igreja... Eles se entenderam, né? Naquele abraço do final eu entendi que eles se entenderam. Ele pediu perdão para a menina. Ele foi na casa dela e pediu perdão. Quer dizer, ele falhou como ser humano, obedeceu a igreja, mas falhou como ser humano com ela. Você viu a hora que ele está declarando lá para o delegado qual é a profissão dele? O delegado até dá um sorrisozinho assim, né? Te peguei, sacana. Né? Eu sei que a Frau na Alemanha é tolerada, né? Mas o padre mesmo, o Mateu fala que na América Latina, onde ele esteve, na América do Sul, também era né? Então, muito... Tem um monte de gente que é famoso, que é filho de padre na história do Brasil, vários, né? Políticos do Nordeste, várias lideranças, etc. Papas. Inclusive, se alguma pregação da Igreja de Conquista Moral Sexual, numa época, eu não lembro exatamente quando, teve uma dieta chama-se Dieta de Nuremberg. Após uma guerra qualquer que teve na Alemanha, morreram muitos homens. E a igreja que prega a monogamia, ela pregou a poligamia, porque precisava refazer a população. Né? Paraguai também. Né? Então, assim, a própria igreja pregou isso, teve um cursilho que criou a dieta de Nuremberg. No caso, não, era estimulado. Boa noite, eu achei o filme assim de uma riqueza, eu não conhecia, mas ele me levantou uma questão um pouco complicada, eu queria deixar para a gente discutir com a mesa e com os colegas, né, também da casa, que é a questão do suicídio. Esse filme, o tempo todo, assim, o bispo, que honra, né, sempre solicita que se resumisse, tudo seria muito mais fácil se morresse. Né, o padre, a primeira cena me chamou muito a atenção também, quer dizer, o desespero, a zona fronteiriça o tempo todo. Então, só que o diabético morre, ele tem o padre no velório dele. E na minha profissão, quando um depressivo morre, se suicidou, né? A família não tem esse padre. Então eu deixaria essa questão, não sei quem poderia trazer um pouquinho mais essa conversa, né? Porque não é algo que é conversado. E no meu consultório tivemos uma conversa dessa, e foi muito delicada, inclusive com o padre da igreja, né? Então, não sei, gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Sua questão é super importante, porque não é falado, porque não pode ser publicado nos jornais, mas há um número crescente de suicídios, principalmente no estado de São Paulo. Assustador o número de suicídios.
Nós fizemos um simpósio de todas as faixas. Fizemos um simpósio na PUC, né, Roberto? O nosso simpósio, em geral, tem 400, 500 pessoas. Quando fizemos um simpósio sobre suicídio, tinha mais de 1000 pessoas. Tivemos que televisionar para um outro auditório. Nós tivemos o mês de setembro, né, Denise, sobre o suicídio. E eu tive famílias que descobriu que a filha tentou vários suicídios através de um depoimento dela na internet. A família não tinha conhecimento. Então, é uma coisa... muitas pessoas nem sabiam. A gente tem o mês de outubro, que é o mês da mulher, mas setembro, que foi dedicado ao suicídio, isso não foi muito comentado, né? Ó, eu vou falar do ponto de vista pragmático essa questão. A igreja não aceitar, não abençoar a pessoa que suicidou, etc., na verdade é um fator de proteção. Porque a gente ouve de muitas pessoas, tanto espíritas como católicas, que eu não me mato porque na outra vida vai ser pior, eu não me mato porque eu só vou para o inferno ou porque Deus não me aprova. E tem algumas circunstâncias que isso é a única razão que a pessoa tem naquele momento para não se matar. E a gente com isso tem um tempo para tratá-la e evitar que isso aconteça. Então, do ponto de vista da minha emoção, eu me sinto incomodado com a postura da igreja. Mas do ponto de vista pragmático, eu acho que eles devem continuar assim. Porque às vezes é a única coisa que a gente tem para segurar uma pessoa para ter tempo de tratar. Na minha... Assim. A gente fala até que é egocídio. Eu não me aguento mais. Né? Eu quero matar o meu ego que está insuportável. Mas eu não quero acabar com a minha vida. Então é isso que você tem que ampliar. Então, eu tive uma situação, né, você que sabe, meu marido ele se suicidou por conta de depressão. Há quase 5 anos. Estava em casa até. E assim, uma pessoa que escrevia poesia, uma pessoa inteligente, bonita, uma pessoa maravilhosa, só que a depressão é bem isso. Ele não se aguentava mais. Então a pessoa quer acabar com o sofrimento dele, ele estava impotente diante dele. Mas eu, como pessoa bastante católica, questionei bastante, né? Sempre assim, não fui contra Deus, nada, porque eu acho que Deus é misericordioso, acredito na misericórdia dele. Conversei com vários padres amigos, tive padres, assim, todos os que eu conhecia mais próximos de mim, todos estiveram lá, tive a missa, tive a bênção, assim, reflexões até, né, para pensar no sofrimento da senhora em relação ao filho, para até me colocar numa situação de menos sofrimento. E assim, tudo que eu tenho ouvido, eu continuo ouvindo outros padres atuais, até o padre Reginaldo Manzotti, que está aí hoje sendo muito aceito pela mim, pelas pessoas, a visão de que o padre que Deus não perdoa, que a pessoa vai ser condenada, isso hoje já não tem essa visão. Pelo menos pelo que eu ouço, tenho visto, ouvido, conversado, porque eu procurei padres para conversar, até para aliviar um pouco o meu sentimento, né, que eu fiquei bastante assim, sofrida. Eu estava com um neto para nascer, que nasceu até uma semana depois, ele adorava crianças, tudo, e passamos por tudo isso. Mas, enfim, a igreja hoje já não tem essa postura de Cristo não perdoa, Cristo não tem misericórdia, Deus não é misericordioso. Eu tenho uma visão, assim, bem mais tranquila, eu quero até me dá suporte para viver e ter tranquilidade, que a misericórdia de Deus existe e que Ele até está bem. Eu creio que Ele está bem no outro lado onde Ele está. E acredito que a gente vai se reencontrar. Eu acredito só nessa vida e na continuidade depois. Quando o Papa João Paulo foi eleito, eu esperava que ele mudasse um pouco essa regra
de normatização eclesiástica sobre o celibato dos padres, e desse uma abertura. Porque foi um indivíduo que entrou para o sacerdócio já aos 27 anos. E trabalhou na Cortina de Ferro, foi preso, etc., país comunista, mas ele fechou a Igreja Católica, né? E começou uma ação muito forte contra a sexualidade dentro da própria Igreja. O Bento XVI, que o sucede, também foi muitas vezes questionado sobre isso. E ano passado... Bom, parecido. Ano passado, eu assisti no Espaço de Banco, ao Augusto, um filme, mais ou menos com essa temática. Seria interessante, eu não me lembro o nome, tá? Mas era uma história de que o Vaticano manda para o Chile um padre, um teólogo jovem, para questionar vários padres sobre esse problema da relação sexual. Tá? E ele começa a investigar nas diversas paróquias e leva todos esses padres para uma cidade pequenininha. Eles ficam em cima de uma colina onde tem um mar e eles ficam ali purgando um purgatório. Tá? Eles só tinham direito a comida e etc. E tinha uma freira que tomava conta desses padres, né? Então é um drama que ocorre, não sei se alguém mais viu esse filme, né? E essa dramatização da violência. E esse filme mostra logo no início a fotografia do Papa João Paulo II. Entendeu? O que me mostrou que era um filme bem atual, né? Eu acho que esses valores, sexualidade, está sendo aos poucos sendo libertados. Inclusive a Igreja Católica, na época da Guerra Mundial, muitas freiras foram estupradas e engravidaram. E eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que quando a Igreja Católica admitiu que caso as mulheres violentadas possam abortar, entendeu? Eu acho que é para proteger as freiras. Não? Eu não sei, eu vi uma dizer... Nenhum? Então eu me informei errado. Sempre fica a questão, né? O padre tem alguma coisa superior a mim? Porque se eu for me submeter ao padre, contar meus pecados para ele vai me dar uma comunhão, ele tem que ser uma pessoa muito igual a mim, ele não vai conseguir passar essa ideia de espiritualidade, de sagrado para mim, né? Parece que a gente quer projetar essa figura padre, um ser que tenha mais perto de Deus do que eu, não é, para poder perdoar meus pecados. Não pode ser o Zé da esquina, não é? Então nós temos a necessidade de fazer uma projeção de uma pessoa diferenciada, especial. Senão ele não mobiliza em nós o sagrado. Essa é uma das questões. Quem que mobiliza o sagrado em nós? Simbólico. Mas a pessoa que vai ao sacramento da confissão, ela não vê o padre como um homem qualquer. Ele é uma pessoa de Deus. Exatamente. Que tem a fé, entende que ele vai acatar. É o intermediário que vai. Então, mas para ele ser intermediário... Sim. Mas para ele fazer essa intermediação, simbolicamente, ele tem que ter alguma coisa a mais do que eu, né? Do que os comuns mortais. Eu queria só completar o que é celibato para a Igreja Católica seria o rito ocidental. A própria Igreja Católica, pela história, desde o Império Romano, que dividiu em o Ocidente e o do Oriente, dentro da Igreja Católica, de rito oriental, alguns padres são permitidos casar para imitar os ortodoxos e outras religiões ligadas à parte grega e russa. Então, dentro da Igreja Católica, o rito romano seria Roma, França, Irlanda, e América Latina, é seguido o rito ocidental. E aí os padres são celibatários. Os outros são ritos orientais. Tem Etiópia, tem na Turquia, tem Armênia. Então, alguns padres eram permitidos, mas é o rito oriental. Então, dentro da própria Igreja Católica, tem algumas situações assim complexas até de administração, né? Correto. Não.
nada invalida o que foi dito aqui, apenas que também tem esse problema, mas tudo que segue o rito ocidental tem esse problema aqui. Se não me engano, tem 5 ou 6 variantes de igreja armênia. A grande verdade é que o celibato é falado, mas é pouco cumprido. Sim, é verdade. Esse é um fato. Né? Por isso que é a questão de buscar um ideal que não se consegue. Na Grécia teve a ortodoxa e teve a católica grega. Se não me engano, de Constantinopla para cá, o padre era permitido optar em casar ou não. Né? No ocidental, ficou o padre, ninguém pode casar. Do lado de lá, apenas os que estão em templos, assim, monges, que são separados. Duas coisas aí, né? Não pode ter sexo, celibato, ou não pode casar. Porque uma forma de manter celibato, muitas vezes, é casar. É casar. A gente também tem que refletir no século XXI com a imagem de Deus que nós temos, né? Se Deus era homem, né? Lá no Antigo Testamento, né? E aí Adão é a imagem de Deus, a mulher é um apêndice, né? Então só os homens também que podem exercer os sacramentos, não é isso? Os homens, e aí eles têm que ser divinos. Jesus era solteiro, assim dizem, há várias versões sobre o fato, mas parece que nunca se casou. Então vamos imitar Jesus. Solteiro não celibatário. Dizem isso é controverso. É controvérsia, né? É controvérsia. Lá no filme ele fala, quem tirou do sepulcro foi Madalena, né? Que era tira como uma prostituta, né? Bom, sim. Eu quero levantar uma questão aqui, que é a questão da pedofilia, né? Então, é um assunto que está sendo visto hoje aqui em termos de Brasil, há uma preocupação e nós que cuidamos de pessoas, acho que o meu interesse talvez de mais alguns aqui seria como prever isso, mas quero perguntar à mesa, o que dá para a gente fazer para poder minimizar esse sofrimento das crianças que são submetidas à pedofilia? Fala aí. É uma coisa muito complexa essa, né? Nós vimos ali no filme uma cena em que o pai justifica o incesto. Né? E tem toda uma teoria, tem pesquisas dele que ele cita justificando o incesto. Nós vimos na Câmara dos Deputados um deputado, Genuínes, literalmente defendendo a pedofilia. Literalmente defendendo a pedofilia. Né? Justificando que, em certas circunstâncias, tirar uma criança da miséria, ou algo parecido, coisa assim. Então, eu quero dizer assim, que a lógica explica qualquer coisa, serve a qualquer senhor. Vamos ter argumentações aparentemente convincentes para qualquer coisa. Né? Agora, e na questão jurídica, isso é importante, essa questão de contar para a mãe a história da menina, às vezes, contar para a mãe significa levar a família, destruir aquilo por pouco que tem. Então, muitas vezes, a intervenção não é essa pura e simples de contar e acha que resolve. A gente tem que buscar mecanismos mais fortes para proteger e intervir nessa questão. Na questão da pedofilia também. Simplesmente contar, simplesmente jogar um contra o outro, pode não resolver, pode complicar a coisa. Isso incomoda muito a gente, como pessoa, como profissional, se sente impotente, tem que lidar com isso. E a gente vê muitas crianças que vêm com sintomas, tipo a convulsão, que é a nossa,
uma moça teve, que seguramente não é epilepsia, mas era uma convulsão do ponto de vista emocional, e muitas crianças não são trazidas com problemas, até mesmo aparentemente hiperatividade, ou transtorno de aprendizagem e tantas outras coisas, que é consequência de violência doméstica ou abuso, inclusive sexual. E muitas vezes, como que a gente vai enfrentar aquilo quando a própria pessoa que traz a pessoa ao tratamento é quem faz? É uma situação muito conflitante para a nossa atividade. E as pessoas muitas vezes não falam ou contam a história que quiserem, dizem que estão melhorando com o tratamento e não estão, porque junto com a pedofilia vem sempre a mentira. Né? É uma questão muito complexa essa. A gente sofre muito com a nossa limitação nessa questão. Eu acho, Vênia, que uma das coisas que você acabou falando é contar, é falar sobre isso. Sexualidade na nossa sociedade ocidental, ela não é falada, tal como o suicídio, o incesto, a pedofilia, isso não é falado, porque existe um tabu para a sexualidade. Né? Então eu acho que um dos mecanismos é tirar esse tabu. Isso tem que ser falado, isso tem que ser conversado, até para que abra, né, um caminho para as pessoas poderem se expressar. Né? Quantas mulheres não são violentadas aqui por minuto, aqui no Brasil, e que não se expõem, que sabem que vão se expor, né, a um sistema que muitas vezes vão julgá-las antes de ampará-las. Né? O que dirá então da pedofilia, uma criança? Então eu acho que isso tem que trazer à tona. Né? Acho que é o único mecanismo que vai fazer com que a sociedade lide com isso de uma forma direta. Que enquanto isso não for falado, né, a gente vai lidar nos consultórios, sempre achando a melhor forma para preservar os laços, né, para fazer com que a pessoa que sofreu ainda tenha capacidade psíquica de enfrentamento, né, aí a gente vai estar lidando ainda com o específico, mas tem um todo. Por que o incesto é tabu numa sociedade e é dito isso há centenas de anos? Né? Tem que trazer à tona, porque a gente sabe que é a destruição mesmo. Né? Mas enquanto não for falado, né, isso os mecanismos não existirão. Eles serão jogados na gaveta. Roberto, eu acho que essa nossa geração não vai ver isso. Porque isso é cultural, é de ensino. Começa a tentar o ano passado, a cartilha lá, na escola. E o absurdo que colocaram o livrinho lá do buraquinho no meio das páginas, não sei o quê. Então, o absurdo que vocês tentam fazer, ensina o Tomás alguma potência, a coisa ia caminhar mesmo para o resultado. Então, quer dizer, nós vamos ter uma base, a nossa geração não vai ver esse problema no domínio assim, de uma conversa. E isso não se fala mais família. Na escola, quem é que vai falar da educação sexual das crianças do país? Quem é que vai estar preparado para falar sobre as crianças? Esse nós vimos no ano passado. Sim. Eu só acho que tem um elemento que vai contrapor o que você está dizendo. Eu concordo, mas vai ter um elemento, que é a violência. A violência, por exemplo, hoje doméstica, ela é tamanha e está sendo divulgada, que é como se houvesse um fenômeno que sempre existiu, que está sendo esfregado na cultura. Lidem com isso. De certa forma, a gente vai precisar lidar com isso. Para mudar isso, sair dessa maltrato doméstico para uma educação doméstica, imagina, estamos a fora de uma geração precisando mudar isso. Acho que, mas de qualquer forma, eu acho que tem progresso nisso que a gente pode falar sobre tudo isso, né? Só para finalizar, minha pergunta, a mesa também, ela vem de um fato que meus pais moram numa região aqui de São Paulo e a casa deles é ladeada por vizinhos de ambos os lados, e o vizinho da direita, ele tinha relações com a enteada, e quando a esposa descobriu, ela enforcou-se na janela, assim, com a janela aberta, e o pessoal tinha saído de casa, e quando chegaram, pegaram essa mulher pendurada na janela, em função dessa situação. Bom, você vê como que é, isso é grave, devia se estimular a agressividade dela para fora, né? Não, isso foi para dentro, isso é grave, né? Mas sobre a questão da educação sexual, eu tenho uma palestra que eu faço,
chama Deseducação Sexual, em que eu, de alguma forma, destruo a educação sexual, dizendo que era uma grande besteira, que aconteceu ao longo do tempo da sociedade. Nós sempre somos educados sexualmente, contra a sexualidade. Desde a masturbação era vista como uma aberração, hoje já tem pesquisa mostrando que, na Austrália, mostrando que ela previne câncer de próstata, né? E uma série de coisas assim. Então eu vou mostrando que a educação sexual sempre existiu de forma destrutiva, e aquelas pessoas que se dizem educadores sexuais, na verdade são castradores usando nomes da ciência. Essa é a verdadeira educação sexual que existe ao longo do tempo. E o primeiro slide que eu passo dessa palestra é um slide de um campo de nudismo com uma placa assim: proibido desejar a mulher do próximo. Então por que vão lá ficar pelados juntos? Né? Então a questão é questionar essa educação sexual que nós tivemos. A educação sexual do silêncio, né? do poder da autoridade. Então, nessa questão toda, a gente chega à síntese que, na verdade, sobre a questão da sexualidade, tem duas coisas que são nefastas, absolutamente destrutivas e ruins da sexualidade, da educação sexual. É criar regra para todos, criar regra para todos, e alguém se beneficiar do poder para ter sexo sobre o outro. Essas são as duas aberrações sexuais que existem. Se masturbar, não masturbar. Tem associação de pessoas que têm, grupos de pessoas que são casamentos assexuados, eles acham aquilo ótimo e vivem muito bem. Tem gente, está na internet, não tem nada demais. É assim que eles vivem a sexualidade deles, com uma convicção. Para eles, o certo é ter uma vida sem sexo. Eles gostam de ser assim, são felizes sendo assim. E outros têm que fazer troca de casais com 39 pessoas. 38 para 39 já tem uma coisa a mais. Então é o seguinte, se eles estão bem lá, fazer ótimo. O que não pode é um impor ao outro, né, a sua necessidade e o educar todos, que foram os grandes erros que a sociedade fez ao longo do tempo. Né? Mas é essa a questão, né? Porque a sexualidade é um mecanismo de controle sobre o outro. Tem Foucault aí que, né, nos deixou um legado que fala: a partir do momento que você controla a sexualidade, você higieniza os corpos, você controla o corpo do outro, né? Então, quer dizer, é o principal mecanismo de controle da sociedade. E a partir do momento que você controla, você tem poder. E pessoas em débito para manipular e ter poder sobre ela. E aí gera culpa, e culpa gera raiva, e raiva gera violência, e volta para a culpa, e por aí vai. Quem me acompanha há muito tempo aqui, eu já dei esse exemplo muitas vezes, mas acho que ele é ótimo, vou dar de novo. Mas eu lembro quando eu era criança, eu morava no interior do Paraná, e teve uma senhora que foi largada pelo marido. E aí a mãe de um outro amigo, que a gente gostava de brincar na casa dele, proibiu a gente brincar com o menino porque a mãe era largada. Né? Não, a mãe era largada. Por que ela foi largada? Ela mandou embora o marido, que era alcoólatra, era jogadora, ela era professora, trabalhava, ganhava dinheiro, sustentava a família, ele tomava o dinheiro dela, gastava no jogo, não dava nada para ela, um dela mandou embora. Sabe quem foi rejeitada e excluída? Ela. Então eu comecei a falar assim: tem que tomar cuidado com o mal. Quem é o mal? São as mulheres desquitadas, largadas e separadas. Elas que fazem o mal no mundo, porque eu não podia brincar com meu amigo, porque ele era filho da largada. Né? Então, quem são as mulheres más? As largadas, desquitadas antigamente, etc. Quem são as pessoas más? Os homossexuais. Cuidado com o homossexual. Filho de divorciado não podia entrar em algumas escolas? Ainda não pode em cidades do interior hoje. Tem lugares que não pode ainda, você vê que é absurdo. Então, assim, essas são as pessoas malvadas. Agora, quem são as pessoas boas? O presidente, o vice-presidente, os ministros, os desembargadores, os promotores, os advogados, os médicos, os psicólogos, os assistentes sociais. Todos nós somos o bem. E só esse grupinho que eu falei que faz o mal. Nós, é o estrago que acontece. O importante é manter a esperança, Marco. Eu acho que o suicídio tem a ver com a total perda de esperança. Na porta do inferno, do Dante Alighieri, antes de você entrar
inferno, no portal está escrito: aqui jaz toda a esperança. Eu acho que quando a gente mantiver a esperança de uma evolução, transformação, nós estamos bem. Genialidade do artista. O último comentário pode fazer por professor. Eu acho que a internet, a mídia social, tem um papel importante, onde se discute, se divulga, e é isso que vai aos poucos mudar a sociedade. E é esse papel que ela tem cumprido, porque a gente tem um ceticismo muito grande com a sociedade, e esse papel de divulgação, o lado bom da internet, né? O lado bom é divulgar, abrir, educar, pedagogia. Esse é o lado bom, e esse é o único caminho que eu vejo e que a gente vê como possibilidade de crescimento da sociedade. Muito bem. Só um comentário final sobre isso. Traz os sorteios dos brindes para a gente. Okay? Tá, então é o seguinte, está colocando o seguinte, a razão de existir o Cine Debate, eu criei o Cine Debate há 18 anos, por quê? Porque a gente precisa debater mais coisas. Nós produzimos o mesmo filme aqui, temos impressões parecidas e impressões antagônicas, e nenhuma impressão é melhor ou mais importante que a outra. Isso a internet possibilita desde que seja discutida. Então eu criei uma frase uma vez assim, que não existe filme ruim, existe filme não debatido. Né? E a questão é, a internet possibilita o debate, e isso que é fundamental. E quem está aqui falando são pessoas brilhantes que a gente convida, etc., mas a gente aprende tanto quanto ensina que debatendo com pessoas que trazem a sua impressão, porque a impressão de cada um é tão importante ou mais do que quem está falando aqui. E isso para ensinar também na escola para o aluno, que ele deve ouvir o professor, mas ele deve também ter o direito de opinar e se mostrar. O filho tem o direito de discordar e mostrar sua opinião, que é diferente do pai. Porque um dos princípios da vida está na diversidade e saber conviver com as diferenças. Mas para isso a gente precisa estar aberto, né? Se nós não estivermos abertos para recepcionar a opinião do outro, por mais que ela nos machuque. Exatamente. Então, dialogar não é querer mudar a opinião do outro. Dialogar é a partir da premissa que eu posso mudar de opinião a partir da opinião do outro. Uma vez eu estava debatendo aqui, minha filha estava presente, aí ela se apresentou com minha filha para todo mundo, e falou assim: pai, eu discordo de você. Todo mundo deu risada aqui, eu achei ótimo. Porque precisa discordar mesmo. Né? Discordar de alguém, de alguma ideia, não significa rejeitar a pessoa. Isso é um aprendizado importante. Discordar da ideia de alguém significa dar valor à pessoa com quem você discorda. Por quê? Louco você não contraria. Só contraria gente saudável.